lá iniciar essa gravação. Bom, a aula de hoje, galera, é um tema já que a gente vai começar a entrar em eletrodinâmica, tá? Nosso tema de hoje é corrente elétrica. E apertem os cintos aí, toma aquele café bem forte, porque vai ser uma aula com vários tópicos, tá? E vamos lá, eu acredito que a gente até termina um pouquinho antes das 5, se tudo der certinho. Eu espero que vocês esclareçam as dúvidas se estiverem aqui. Logicamente que vocês, como são da área já, né? Então, muitas coisas vocês vão tirar assim, showtime. Mas sempre tem aquelas pedrinhas que podem aparecer. Então, vamos na aula de hoje, corrente elétrica. Pois bem, vamos então ter hoje 7 tópicos a respeito da corrente elétrica. Vou fazer toda aquela introdução bonita, né? Falar de conceitos, depois a gente vai ter o cálculo de corrente elétrica, os tipos e gráficos, certo? De corrente elétrica, os efeitos da corrente elétrica, resistor e resistência, e terminando o tema, então, da aula de hoje, tensão elétrica. Tá certo? Então, capricha aí no seu café e vamos lá. Lembrando, não tome coca, né? A CR7 já nos avisou, isso é bom. Vamos lá. Eletricidade, introdução. Eletricidade é uma forma de energia, um fenômeno que é um resultado da existência de cargas elétricas. A teoria de eletricidade é inseparável ao efeito magnetismo. É provavelmente a mais precisa e completa de todas as teorias científicas. Galera, é uma teoria super completa, não tem buracos, tá? Tem buracos em outras, a óptica tem alguns buracos, a relatividade tem alguns buracos, até a mecânica tem alguns buracos, mas a parte de eletricidade, magnetismo, não tem, para você ver como foi a perfeição dos caras científicos da área. O conhecimento da eletricidade foi o impulso para a invenção, né, de motores, geradores, telefones e toda a civilização moderna, tá? Aqui, esse chaveamento aqui até pode ligar em algumas provas, tipo Enem, sei lá, outras lá que são mais, assim, gostam de misturar vários temas ao mesmo tempo, linkar a eletricidade com o desenvolvimento da sociedade. E é, de fato, que a sociedade, né, correntes elétricas desempenhou um papel fundamental no cotidiano. Foi por meio da eletricidade, do descobrimento dela e como dominá-la, que toda a civilização moderna foi se crescendo e se atualizando, tá certo? E reforçando aqui a eletrodinâmica, que é a área que a gente está entrando agora, estuda as correntes elétricas, suas causas e seus efeitos, tá certo? Nas aulas passadas estávamos em eletrostática, tudo parado. Você sabia que existia, sim, alguma força elétrica atuando, mas se você estudava as situações, tudo parado. Agora não, agora tem movimento, certo? Continuando aqui, vamos lá então, aquele resumão básico ali, corrente elétrica, estuda as cargas elétricas em movimento. E corrente elétrica, atenção, é um movimento ordenado, não é um movimento desordenado, é ordenado, de portadores de carga elétrica ao longo de um condutor, isto é o movimento que ocorre numa direção e num sentido definido, não é algo aleatório, tá? Ele tem direção e sentido definido, é algo ordenado, tá certo? E qual é o sentido dessa corrente elétrica? Antes de falar de sentidos, vamos falar de condutores, que até a gente esbarrou nas primeiras aulas lá de eletrostática novamente. Nossos amigos condutores estão aqui aparecendo. Primeiramente, condutores elétricos são materiais que apresentam portadores de cargas elétricas quase livres, o que facilita a mobilidade dos mesmos em seu interior. São considerados bons condutores materiais com alto número de portadores de cargas elétricas livres que apresentam automobilidade desses portadores de cargas elétricas. E aqui a gente tem os principais condutores, né? Ouro, prata, cobre e tal. Tanto é que você sabe muito bem, você trabalha com circuitos. Os circuitos é feito em grande maioria de algum desses materiais. O cobre, principalmente, quanto mais nobre for o metal, mais preciso e mais condutor elétrico será. Por isso que fios de telecomunicação, principalmente, são feitos em cobre e, consequentemente, em algumas regiões tem até roubo desses fios por causa desse componente.
E, galera, são mais de toneladas roubadas mesmo, tá certo? Eu tenho um amigo na área ali de investigação. É impressionante como eles roubam isso mesmo, e é tonelada mesmo. Ah, eu peguei um fiozinho. Não, existe. É mesmo, pegou mesmo aquele pesadão de toneladas de cobre. Tá? Aqui mais ainda a gente vê os materiais existentes dividem-se em dois grupos grandes quanto à mobilidade dos portadores de carga elétrica: condutores e isolantes. Condutores, temos condutores metálicos de grafite, que são materiais que apresentam elétrons livres, facilitando a mobilidade deles em seu interior. Temos soluções eletrolíticas, que são soluções que os portadores de carga elétrica são íons positivos e negativos. Essas soluções eletrolíticas, quem é lá dos anos 80, tem aquela bateria que tinha que usar água e tal, aí entra nesses casos aquelas baterias lá antigas, daquele Chevette, aquele Commodore, aquele Santana antigo, Monza. E temos os gases ionizados. Os portadores de cargas elétricas podem ser íons ou elétrons livres. Continuando aqui falando de condutores, vamos então falar agora de isolantes ou dielétricos. Também são conhecidos como dielétricos. Os materiais isolantes se caracterizam por não apresentar portadores de cargas elétricas livres para a movimentação. Esses materiais, a mobilidade dos portadores é nula, ficando os mesmos praticamente fixos no seu interior. Exemplos que temos aqui dos dielétricos ou isolantes: borracha, madeira, água pura, etc. Pegadinha sempre acontece no lance aqui de água pura, tá? Sempre tem alguns probleminhas ali, questões, que aí eles fazem a água pura, porque ele deu tanto esse detalhe da água ser pura, porque aí é um componente isolante, tá certo? Tá. Continuando aqui, temos aqui então o sentido da corrente, o sentido real. Tá? Nos condutores sólidos, o sentido da corrente elétrica corresponde ao sentido do movimento dos elétrons, pois são eles que se deslocam, são os elétrons que se deslocam. Ou seja, a corrente é do potencial menor, o polo negativo, para o potencial maior, o polo positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica, tá? Polo negativo para o positivo. Porém, entretanto, todavia, sem embargo, nós vamos trabalhar, e os programas trabalham na vida real não, na vida se utiliza o sentido da corrente convencional. E qual é esse sentido? No estudo da corrente elétrica, entretanto, adota-se um sentido convencional, que é o deslocamento das cargas positivas, ou seja, do potencial maior para o menor. Assim, sempre que for citado o sentido da corrente, estaremos nos referindo ao sentido convencional e não do sentido real, tá? O convencional é um movimento hipotético de cargas positivas, seria o polo positivo para o negativo, mas não é a realidade. Professora, pode ter pegadinha nisso? Mas é claro que pode. Né? Principalmente provas de segunda fase, se for um ITA, um IME da vida, eles vão querer que quando eles peçam, trabalhe com o sentido real, é porque eles vão querer que você saiba o que está acontecendo. Às vezes querem até que você desenhe ali, considere o sentido real, mas eles vão solicitar isso, tá certo? Mas, se não falar nada de uma solicitação a respeito, é o sentido convencional. Bom, continuando aqui, a natureza da corrente. Quando a natureza da corrente elétrica pode ser classificada eletrônica e iônica, né? A corrente eletrônica é constituída pelo deslocamento de elétrons livres, ocorre principalmente em condutores metálicos. A corrente iônica é aquela constituída pelo deslocamento de íons positivos e negativos, movendo-se simultaneamente em sentidos opostos. Ocorre nas soluções eletrolíticas, soluções de ácido, sais ou base, e nos gases ionizados, as lâmpadas fluorescentes. Eu não sei se você já teve a experiência de ver aquela lâmpada que é um tubo, né? Parece um sabre de luz,
que ele é uma lâmpada fluorescente. Agora não se tem tanto sobre isso, somente lâmpadas antigas, né? Essa é mais da época dos anos 90, que você, não sei se, na época eu era muito criança, mas meus irmãos quebravam aquilo para fazer cerol. Não façam isso. Mas era legal quando quebrava, sabe? Quando aquela lâmpada queimava, quando quebrava, saía até um gásinho, porque essa lâmpada fluorescente tem gases ionizados ali, certo? Vai ter até, não sei se em algum momento dessa matéria, eu explico como funciona, não, acho que vocês já devem saber como funcionam essas lâmpadas fluorescentes, né? Nas pontas ali, tem aqueles diodos ali e tal. Mas é bem interessante, tá? Você analisar aquele tubo que parece um sabre, beleza? Continuando aqui, vamos lá então, a causa da corrente elétrica. Mas qual é a causa? Por quê, né? Why, warum, das nicht, feista. Mas qual é a causa da corrente elétrica? Estabelecida uma DDP, uma diferença de potencial ou tensão elétrica entre os terminais do condutor, obtemos então um deslocamento de portadores de carga, tá? E a intensidade da corrente elétrica no sistema internacional tem a unidade Coulomb por segundo, que em homenagem a André-Marie Ampère, né, foi substituído pela palavra ampère, letra A maiúscula. Assim você vai encontrar a unidade de corrente elétrica, certo? E claramente a gente tem sempre os submúltiplos, né? Você não encontra uma corrente elétrica, um circuito do tamanho da sua mesa de jantar, certo? Eles são coisas minúsculas e cada vez com a nanotecnologia mais minúsculo isso vai ser. Então, por isso, tem que estar intrínseco, né? O miliampere, micro, nano e pico. É aquela coisa lá, né, gente? Se eu lembro disso desde os meus anos de 2000 e pouquinho, né? Mili, micro, nano, pico, né? Vocês, então, que são da área, mais ainda tem isso gravado na testa, né? Então, lembrando que sempre vai ter essas pegadinhas também, que vocês vão ter que colocar o 10-3, o 10-6, tá certo? Que são as unidades aqui para nossa corrente elétrica, tá? Continuando aqui, vamos então calcular a corrente elétrica, certo? Everybody, tá bem? Todo mundo vivo? Tá todo mundo tranquilo? Bom, é quase o silêncio dos inocentes, né? Mas tá tudo tranquilo mesmo, então, let's go. Vamos lá. Vamos lá, como calcula a corrente elétrica? Bom, intensidade de corrente elétrica, intensidade, vamos utilizar esse izinho aqui, né? É uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa determinada área de um condutor em determinado intervalo de tempo, tá? E como se calcula nessa expressão aqui, I é igual a Qzão. O que é esse Qzão? O Q maiúsculo é a carga elétrica em Coulomb, dividido pelo tempo, pela variação do tempo em segundos. Correto? Coulomb por segundo, nós temos ampere, correto? E lembrando, né, da eletrostática, a gente tem aquela relação da quantidade de cargas de um corpo, que é o Qzão igual a N vezes E. N é o número de prótons ou elétrons, e E é a nossa carga, ele é o número elementar, certo? Isso veio lá da eletrostática. Então, lembrando, a gente nunca aprende as coisas à toa. Em algum momento vai aparecer aquela peça ali que está faltando no quebra-cabeça. Ah, é aquela peça azul que estava faltando. Exatamente essa daqui. Beleza? Continuando aqui. Vamos, então, novamente, eu reforço para vocês, né? Porque eu sei que isso cai muito em exames, né? Todos submúltiplos que vocês vão encontrar para o cálculo da corrente elétrica. E outra característica também, a corrente elétrica é também chamada informalmente ali nas streets de amperagem, tá? Amperagem ali nas streets, ali você vai encontrar também, além de corrente elétrica, a palavra amperagem. E, s'il vous plaît, mon chéri, não se esqueçam do sentido da corrente, tá? Warning, 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 isso tem o sentido real e o sentido convencional, tá? Não se esqueça disso, tá? Continuando aqui a nossa aula, vamos ver então agora os tipos de corrente elétrica. São dois tipos que nós temos. Temos a corrente elétrica contínua, que tem a nossa sigla CC, e temos a corrente elétrica alternada, o CA.
A corrente elétrica contínua você encontra em baterias e pilhas, certo? Ela é contínua. O seu gráfico aqui, como nós vemos aqui, que é um gráfico é linear, uma reta retilínea contínua. E alternada, ela já lembra uma senoide ou cossenoide, ela tem seus picos. A corrente alternada é a que está ali na sua tomada, tá? Continuando aqui, a gente tem mais características a respeito. Vamos falar então mais profundamente da corrente contínua. É aquela cuja intensidade e cujo sentido se mantém constantes ao longo do tempo. Como exemplo, temos as correntes estabelecidas por uma bateria de automóvel e por uma pilha, né? A pilha não é forever, ela tem ali um tempo que ela tem ali dando aquela intensidade e pronto, certo? A corrente contínua não muda de sentido com o decorrer do tempo. A palavra já diz, né? Muitas coisas da física, vocês se desesperam porque esquece de interpretar o português. Ali já está falando, já corrente contínua. O que é o contínuo? Certo? É uma coisa que não varia, né? Então, aqui a gente tem um gráfico. O gráfico de corrente contínua é esse daqui, de I, intensidade, por tempo. Agora, sobre a corrente alternada, vamos saber um pouquinho mais. É aquela cuja intensidade e cujo sentido variam periodicamente. É o caso das correntes existentes nas casas e fornecidas pelas usinas hidrelétricas. Dependendo da forma como é gerada a corrente, esta é invertida periodicamente, ou seja, ora é positiva, ora é negativa, fazendo com que os elétrons executem um movimento de vai e vem. Esse tipo de corrente é o que encontramos quando medimos a corrente encontrada na rede elétrica residencial. Quando você vai lá com o seu perímetro, seu negócio lá, medir, quanto está medindo aqui? Ou seja, a corrente medida nas tomadas de nossa casa. E aqui a gente tem a representação gráfica, certo? Ele vai ter um ponto máximo de corrente e um ponto mínimo de corrente, tá? A corrente alternada varia seus valores em função do tempo. O grande lance, quais são as pegadinhas que pode rolar aqui? Claramente ligar isso com matemática. Se você voltar ali no slide passado, qual que é a expressão aqui? Aqui é uma equação do primeiro grau e aqui é uma equação do segundo grau. Aí eu já adianto para vocês provas muito específicas da área, às vezes até um lance de estágio bem da área ali, tem uma galera competindo, pode ter alguma coisa a respeito a uma matemáticazinha por detrás, tá certo? E também segundas fases de vestibulares mais cabulosos, tá bom? Continuando aqui. Vamos, então, propriedades de gráfico, corrente por tempo. Vamos lá. Para observar a formação de uma figura geométrica no intervalo de um tempo dado. Quando é uma corrente contínua, né, você tem aqui a base, o tempo e a altura. E aí, você fazendo essa área aqui, né, de tempo por altura, você vai ter o cálculo de quê? Quem que vai ser a área? Nossa quantidade aqui, o Qzão, tá certo? Então, você vai, por meio do gráfico e por tempo, encontrar aqui a área, né, do que ele constrói ali, e você vai encontrar o que por meio do gráfico, tá certo? Certamente que na parte contínua fica um pouquinho mais complicado, né? Mas geralmente, às vezes, eles podem fazer aqui até com uma reta que fique alternando, certo? Mas aí essa informação que fica por propriedade do gráfico. Se eu tenho o gráfico e por tempo, eu encontro o quê? Correto? Bem tranquilo, né? Bem suave. Essa parte é bem legal, gente. Vamos lá, então, efeitos da corrente elétrica. Né? Quais são os efeitos que a corrente elétrica possui? Bom, a passagem da corrente elétrica pode causar diversos efeitos diferentes, de acordo com o meio que a conduz. Confira alguns efeitos, né? Aqui eles têm alguns efeitos mais comuns. Professor, como eu encontro isso na situação de alguma variação? Naquele textão. Geralmente o Enem gosta daqueles textões e na parte aqui de efeitos da corrente elétrica adora essa situação, tá bom? Vamos lá, efeito térmico. Quando a corrente elétrica encontra alguma resistência, vamos falar isso mais a respeito nos próximos slides ainda dessa aula,
A sua passagem ocasiona aquecimento em razão do efeito Joule. Efeito Joule nós vamos conhecê-lo um dia separado somente para esse rapaz. Os exemplos mais básicos desses aparelhos são o ferro elétrico, lâmpadas incandescentes, secadores de cabelo, chapinha, né, torradeira e tal, etc. Churrasqueira elétrica, né? É causado pelo choque de elétrons livres contra os átomos dos condutores. Ao receber energia, os átomos vibram mais intensamente. Nos condutores se processa a transformação de energia elétrica em energia térmica. Olha só, né? Aqui a gente tem energia elétrica, o movimento, certo? Transformando-se em energia térmica. O que pode vir a acontecer? Vocês já estão aqui no terceiro ano, vocês já tiveram a parte de termologia no segundo ano. Então, serão, às vezes, pode ter aquela cobrança ali, bom, você já sabe sobre isso, Monami, então você vai ter que responder isso aqui também, tá? Vai ter essa analogia. São partes das físicas que, às vezes, pode ali numa questão já linkar com outro termo. Mas a gente não estava aqui na energia elétrica e, de repente, pulou para a térmica? Sim, isso vai acontecer, tá bom? Então, por isso que, se você ainda tem alguma dúvida lá passada na parte de termo, acompanhe alguns vídeos, leia alguns materiais, alguns livros, tá? Porque, de repente, pode fazer essa chavinha, tá? Principalmente em avaliações, tá bom? E falando para frente também em vestibulares, tá? Continuando aqui outros efeitos que nós temos, o efeito químico. O efeito químico corresponde a certas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas. É muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais, né, niquelação, cromação, prateação. Quem parte nessa parte de ourives trabalha muito com isso, tá? Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica, eletrólise. Aqui tem outro chaveamento da física. Quem quiser ser mais chato ainda, em uma avaliação mais severa de vestibular, whatever, já linka isso com o quê? Quem lembra aquela parte lá da química, lá, né, da eletroquímica, tá? Já pode linkar para isso também, tá bom? O equilíbrio ali da equação, né? Eu sei algumas coisas de química porque eu gosto e leio de hobby, mas isso pode facilmente fazer esse chaveamento também, tá bom? Então, se você, às vezes, eu sempre estou mostrando para vocês, gente, o nível raso e o nível fundo profundo do mergulho ali, tá bom? E depois, outra parte aqui corresponde aos fenômenos elétricos nas estruturas moleculares, objeto de estudo da eletroquímica, foi o que eu acabei de falar para vocês. A exploração desse efeito é utilizada nas pilhas, na eletrólise. Por isso que você vê, né, quando a pilha rebenta, né, ela estufa, deixa ela ali no sol, né? Não. Você sente até aquela aguinha ali, né? E como eu disse, aquelas baterias antigas dos anos 80, tem aquelas experiências clássicas, não sei se alguém já se atreveu de fazer a bateria de batata, né? Essas coisas aí, né, na vida que você faz com a criança, né? Bom, outro efeito da corrente elétrica é o efeito fisiológico, né? Corresponde à passagem da corrente elétrica por organismos vivos. Né? Aquele episódio clássico do Chaves, né? Que todo mundo se dá a mão e começa a ficar tremendo ali, né? A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares, choque. O pior caso de choque é aquele que origina quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra. Tem grande chance de afetar o coração, tá? E a respiração, correto? E aqui a gente deixa aqui por curiosidade, né? 1 miliampere, sensação de cócegas, formigamento. 10 miliampere, perca de controle dos músculos. Aí já começa a ficar grave a situação. De 10 miliampere a 3 ampere pode causar a morte, tá? E para cima disso, aí já é fulminado, né, gente? Tá. Lembrando aqui também, se às vezes até mesmo, eu quero ir para a área de biológicas, eu não vou encontrar com isso. Pode encontrar sim, dependendo do vestibular,
porque aqui ele fala como é o funcionamento do coração e da respiração do pulmão, né, gente? Aí tem todos os ventrículos, né, os auréolos, né? Lembrando, sempre mostrando que pode ter algum link ali ligado. Tá bom, beleza? A física dá para ligar com tudo, gente. Ela é bem legal. Continuando a nossa situação, temos também aqui outros efeitos da corrente elétrica. O efeito luminoso. Esse efeito também resulta em um fenômeno elétrico molecular. A excitação eletrônica pode dar margem à emissão de radiação visível, tal como observamos nas lâmpadas fluorescentes. Outro efeito também é o efeito magnético. Magnetismo, galera, a gente vai conhecer lá no terceiro trimestre, vai ter uma área só para ele, tá? O magnetismo, até mesmo lá quem for se arriscar na parte de exatas, costuma ser a grande pedra de muitas turmas de engenharia, física e tal, né? Mas o grande problema por detrás do eletromagnetismo é o cálculo, tá? Por isso, se você atrever para ir para essas áreas, estuda o cálculo mesmo, tá? Porque são as ferramentas que você trabalha aqui no eletromagnetismo. Por isso, galera, roda, é o que a galera mais tem de ter, tá bom? Vamos lá, então. Efeito magnetismo, toda corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético. Esse efeito é inerente à corrente elétrica e a sua descoberta consolidou a associação entre eletricidade e o magnetismo, dando origem ao eletromagnetismo, tá? Continuando aqui nossos efeitos, entramos então na parte de resistor. Acredito que faltam mais uns 3 itens. Todo mundo bem, tranquilo, suave? Well, I think so. Todo mundo de boa, então let's go. Obrigada, gente, vocês estão respondendo ali. Valeu, showtime. Né? Se vocês quiserem soltar o som ali na voz, fique à vontade, só não cante. Mas vamos então, resistor. Vamos lá. Resistor é todo dispositivo elétrico que transforma exclusivamente energia elétrica em energia térmica, né? Por isso, ali a gente tem aquele resistor no chuveiro, dias frios, então, né? Ulala. Vamos lá. Energia elétrica aqui passa pelo resistor e gera calor. Nosso símbolo aqui, esse Rzão aqui, né? E essas cobrinhas aqui, né? O sobe e desce ali, a gente sabe que é um resistor. Em algum momento vamos encontrar circuitos, trabalhar com circuitos? Sim! Aí é a alegria de vocês, né? Vamos lá. Há alguns dispositivos elétricos classificados como resistores. Ferro elétrico, chuveiro, né? O chuveiro, lâmpadas incandescentes. Uma curiosidade do chuveiro, gente. O Brasil é um país que, quando muitos europeus vêm para cá, eles ficam admirados do trambolho ali do chuveiro elétrico. Porque, gente, chuveiro elétrico é uma das coisas umas invenções mais perigosas, tá? Por isso, é bem assim, tome cuidado, né? Coloca o negócio ali em dia, cuidado para não queimar, porque é um dos lances mais perigosos. Faça sempre ali a sua manutenção no chuveiro, tá? Preste muita atenção, se ele já estiver engasgando ali, não insista, desliga ali tudo ali, a chave central e dá uma analisada, tá? Porque o chuveiro elétrico realmente, nossa, vários amigos meus, gente, que é isso? Como é isso? Entendeu? É bem assim, é bem diferente. Eu não sei se é só o Brasil que utiliza muito chuveiro elétrico, mas alguns países que eu já estive, confesso que eu nunca vi chuveiro elétrico lá não, tá? E são bastante. Mas países que eu já estive, então tome cuidado, tá bom? Tome cuidado mesmo. Continuando aqui a situação, vamos falar mais de resistor. O resistor é um dispositivo cujas principais funções são o quê? Dificultar. Lembra aquela coisa que eu falei? Interprete português. O que é um resistor? Né? Ele dificulta alguma coisa. Ele tem aqui a função de dificultar a passagem da corrente elétrica e transformar a energia elétrica em energia térmica. O efeito Joule. A resistência, o que é então a resistência? É a dificuldade que o resistor apresenta à passagem da corrente elétrica, tá? Então, muito cuidado aqui com a declaração de o que é resistor e o que é resistência, bom? Uma unidade de resistência elétrica é chamada de ohm e é abreviado pela letra grega ômega. A resistência de 1 ohm equivale a 1 volt por ampere. Aqui tem aqueles desenhinhos, né?
porque vocês já estão acostumados a trabalhar com isso mais até do que eu. Né? Eu brincava com isso com o Lego quando era criança. Vamos lá, então. O valor da resistência de um dado resistor é escrito no seu exterior ou é feito por códigos. Nossa, professora, a gente vai chegar nesse limite? Não. Em vestibulares você não chega nesse limite, nem eu aqui. Aqui eu estou mostrando uma curiosidade. Mas, com certeza, se você pleitear para algum estágio diretamente da sua área, por suposto que isso será abordado, certo? Porque isso é o básico, certo? Você precisa saber. Se você não sabe, então, qual o curso que você fez, tá? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Vamos, aqui tem toda a descrição. Eu confesso que eu mesma não sei. Meu pai sabia muito sobre isso. Ele foi eletrônico, né? Ele não tem mais meus pais. Mas isso é uma coisa que eu já adianto para vocês. Isso vocês vão ser cobrados, principalmente alguma avaliação para estágio diretamente da área, tá? Em vestibulares, na das nichas, tá bom? Só se... nossa, gente, realmente nunca vi mesmo, tá bom? Continuando aqui, como essa é uma curiosidade, realmente vocês trabalham com isso, né? Então, tranquilamente, vamos passar aqui e vamos falar de tensão elétrica, certo? Vamos falar de tensão. Vou fazer umas analogias aqui com circuitos hidráulicos, tá? Para a gente compreender um pouco de tensão elétrica. Temos uma diferença de nível aqui de água, né? Aqui não tem nada e aqui é nosso tanque ali, né? A caixa d'água está cheia. Agora, se você abre o registro aqui, o que acontece, né? Com o tempo, o que acontece com a água que estava ali naquela caixa? Ela se distribui, certo? E o que acontece? Ela se distribui de maneira que depois não há esse desnível. Ela se equilibra, certo? A hidráulica estuda muito isso. Eu não sei se vocês têm hidráulica no segundo ano, mas a hidráulica mostra isso, né? Seriam os tubos ali, né? Elas se equilibram e não há mais o desnível, os dois têm o mesmo nível de água, ou as duas caixas d'água, correto? Pois bem, que analogia, então, a gente consegue, então? Para termos um movimento de água, é necessário um desnível, correto? Se não houvesse esse desnível aqui, né, gente, não teria esse movimento que teve de água, certo? Pois bem, né? O mesmo acontece com elétrons. Para que eles se movimentem, é necessário termos uma pressão elétrica. A pressão exercida sobre os elétrons é chamado de tensão elétrica, ou a DDP, que é a diferença de potencial, tá? E a unidade de medida aqui, né, da nossa tensão elétrica é em volts, né? Com V maiúsculo ali, volts, tá? Continuando aqui, nossa tensão elétrica, então, é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que estes se movimentem no interior de um condutor. O símbolo V, unidade volts. Certo? Tranquilo sobre tensão? Tranquilo mesmo? Bom, acho que sim, né? Vamos lá, então. Bom, gente, uau, nossa, terminamos nossa aula, né? Caramba. Bom, gente, terminamos nossa aula. O próximo tema, né, vai ser sobre as leis de Ohm, aí que começa o lance legal, né? O Rui, tem a Rola, tem o Yuri, né, tem todas as palavras que a gente usa para guardar as expressões, correto? Né? Antes que, deixa eu parar aqui a gravação, perguntar se vocês têm alguma dúvida.